Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, convidando Jesus a participar conosco nessa tarde de estudo, convidar a espiritualidade, nossos mentores e todos aqueles que querem também, assim como nós, aprender, para estar conosco essa tarde, para estudo, debate, esclarecimento, que esse conhecimento penetre fundo em nossas almas, renovando nossos pensamentos, nossos sentimentos e purificando nosso espírito para que nossas ações reflitam a luz de Deus. Que assim seja. Então, a Célia vai continuar o estudo de hoje, né, Célia? Você acha que você consegue finalizar hoje? Ok? Acho que sim. Consegue? Então, tá Vamos bom. ver. A palavra Então, está com você agora. eu vou dar uma retrospectiva aqui só rapidinho, porque a gente falou a questão do magnetismo, né? Porque o passe é uma aplicação de um magnetismo. E aí ele pergunta assim, qual a relação íntima do magnetismo com o espiritismo? Né? Então ele fala da revista espírita, de um trabalho do Kardec, que ele fala a respeito do trabalho de Mesmer, né, que ele teve muita influência, porque na época o Mesmer estava junto também, né? E ele fala a ciência magnética, a ciência que nós mesmos professamos há 35 anos, quer dizer, ele mesmo mexia com o magnetismo, né, o Kardec. Né? Aí, ele fala, eu falei para vocês que antes da revista do Livro dos Médiuns, tinha essa Instituições Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né? É aqui que ele começa a falar sobre magnetismo animal, isso é o Kardec, né? Esse livro precedeu o Livro dos Médiuns. Aqui a gente não vai voltar a falar, né? Aí a gente vai começar a falar sobre aí ele fala da importância da gente saber o que são fluidos, né? Porque quando você mexe com magnetismo, você está mexendo com fluidos. Fluido vital e o fluido cósmico universal e o fluido animal, que é o magnetismo animal, né? Aí ele coloca assim, que tem essa publicação dele da revista Espírito de 64, ele coloca assim, a vontade que existe no homem, não sei se atrapalha, deixa eu fechar isso aqui. Ó, a vontade que existe no homem em diferentes graus de desenvolvimento, tanto desenvolve o fluido animal quanto o fluido espiritual. Então, a vontade de crescer, né, de se melhorar. Há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, e conforme o caso, pode pedir apoio ao primeiro. Né? Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que é uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Os médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus e a reconhece que, por si mesmo, nada podem, realizando dessa forma um ato de humildade e abnegação. Isso aqui não é só um médium que está dentro do centro espírita, não, viu, gente? Tem aquelas curadeiras, benzedeiras antigas, elas são médiums, né? E são as orações que elas faziam, que elas evocavam esse magnetismo animal. E ele coloca assim, não sei porque esse computador está travando, ó. Aí ele põe assim, Deus lhe envia então poderosos esforços, porque sempre recompensa o humilde e sincero, levando ao passo que rebaixa o orgulhoso. Esse socorro enviado por Deus são os bons espíritos que vêm penetrar o médium do seu fluido benéfico que o transmite ao doente. É por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido drenado sobre o médium. Então, o que acontece? A espiritualidade nos usa como instrumento quando a gente vai fazer o passe, né? Ou a imposição de mãos. Né? Aí ele vem falar sobre fluidos, que a gente já teve essa discussão mais para frente, não há necessidade de a gente falar de novo sobre isso, né?
Aí ele fala assim, ó, atuando esses fluidos, que são os fluidos sobre o perispírito, este, a seu termo, reage sobre o organismo material, como que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são penetrantes e energéticos, os fluidos maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Então, quando a gente está fazendo imposição de mãos, a gente está mandando fluidos, né? São fluidos magnéticos. Então, a pessoa pode ter essas sensações, né? Quando ele recebe o fluido. Aí ele fala de centro de forças e perispírito. Por que a gente está revendo isso? Porque o passe, ele vai falar para a gente sobre tudo isso que a gente já viu para trás, né? Por que a gente fala de perispírito e centro de força? Porque o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. E aí, você vai atuar no perispírito. Você não atua, não é no corpo físico. A energia que você está dando animal, né, ou magnética, ela está indo para o perispírito, não, e para o duplo etérico, né? Então, o perispírito é um órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, né? Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam o espírito. Vê, ouve e sente por todo o ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. Então, a gente viu a questão da áurea, né? Então, o espírito, ele sente por todos os lados e vê por todos os lados. É uma questão mais de fluidos, né? Sensações de contato com fluidos, né? Aí ele vem falar que é perispírito, que a gente já falou sobre isso, que nós não vamos nos ater, né? E ele fala sobre os centros vitais, que foi que a Bel falou para nós, né? Então, a gente tem cada centro vital. No corpo humano, não tem só esses aqui, não. Que a gente se foca mais nesses, né? A gente tem muito mais centros vitais. Mas o que a gente mais usa são esses aqui. Tem um que é importantíssimo, porque esse aqui, ó, o laríngeo, ele tem o vórtice dele na frente e o vórtice dele é na nuca. O outro lado do vórtice dele é na nuca, tá vendo? Por isso que às vezes a gente sente muita pressão na nuca. Quando a gente está em trabalho mediúnico, às vezes, né? Principalmente quem mexe com a psicofonia, né? Aqui fala sobre a formação dos centros de força, que eles têm formato de uma flor, né? Cada centro de força tem um formato e cada centro de força tem uma rotação e emite uma luz, né? Aí aqui, também não vou me prender nisso aqui, né? A gente vai pular. Então, através desses centros de forças ou chakras que se estabelece a ligação com o plano espiritual. Então, quando eu estou fazendo uma imposição de mão, dando uma fluidoterapia, que a gente chama de passe, eu vou estar focando em algum centro de força. Por quê? Porque eu vou estar atuando no perispírito, naquele centro de força, e aquele centro de força vai emanar, né, porque o centro de força, ele suga no sentido horário e anti-horário. Uma hora ele absorve e outra hora ele está mandando a energia. Então, o que acontece? Quando você está fazendo um passe magnético, por exemplo, né, você está focando no chakra laríngeo da pessoa, você pode pensar numa cor, você pode pensar numa energia, e você tem que saber a posição desses pontos mais importantes, né? Se você não souber, você vai dar um passe? Vai, a espiritualidade vai te usar. Mas se você sabe onde ficam os principais chakras do corpo humano, você está auxiliando mais. E quando eu fiz esse curso, que isso aqui é um slide de curso de passe, né? Quando eu fiz esse curso, a gente aprendeu o seguinte, que os chakras mais importantes para a gente dar
passe, que a gente não vai afetar tanto o corpo físico, é o frontal, porque a gente é pego pelos pensamentos, o laríngeo pela fala e o gástrico pela comida. Então, a maior parte dos nossos males é pensamento, o que fala e o que come. Então, quando você está fazendo aquelas imposições de mão, os lugares que você deveria fazer a imposição de mão é frontal, laríngeo e solar. Você pode fazer no cardíaco? Pode, mas pensando no timo. Por quê? Porque o timo, ele é um órgão que reequilibra todo o sistema imunológico. E aí você pode mandar para lá uma luz verde e pensar em felicidade, equilíbrio. Mas é uma zona complicada da gente atuar, porque você está mexendo numa bomba, que é a cardíaca, né? Você pode desestabilizar o corpo físico da pessoa. Mas isso aí é o curso de passe, né? Que não cabe a nós, assim, nós não estamos fazendo curso de passe, né? Aí o passe em si, né? O que é o passe, né? Então, Adolfo Olegário responde aos que acham ser o passe magnético um sortilégio iniciado com certa frase de José Herculano Pires. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. Tece o nobre confrade as seguintes considerações: considerando por adversários do espiritismo como sendo apenas um sortilégio, o passe adotado nas instituições espíritas desde os primórdios é, em verdade, um recurso terapêutico que se assemelha em tudo ao que Jesus e seus discípulos praticavam. Então, não é uma simples imposição de mão, não, né? Quando alguém, seja por ignorância, seja por preconceito, disser que o passe espírita é tão somente um sortilégio, pergunte-lhe se já leu Atos dos Apóstolos e, caso a resposta seja afirmativa, indague-lhe se Paulo de Tarso e Jesus foram também feitores de sortilégios, né? Que a gente viu lá para trás, tanto que era usada em posição de mãos, só que lá não se dava o nome de passe, né? O passe ficou muito fechado no espiritismo, mas eu já falei com vocês que tem outras doutrinas que usam, né? Que é o jurê, que é o... lá na Maricária eles falam que é imposição de mão para aplicar a luz, né? Então, cada lugar fala de um jeito, né? Então, o passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, porque por isso que a gente está vendo lá, o que é fluido, né? Proveniente do encarnado e de fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal. Então, é uma energia mista. Então, a gente não tem que achar que a gente está sozinho aqui numa história, não, né? Porque a gente está trabalhando junto. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro, que a gente não usa mais, né? Ou a distância por intermédio de irradiações mentais, que é aquelas vibrações que a gente faz. Vamos vibrar, fulano está doente, vamos fazer uma corrente de vibração. É um passe também, né? Você está mandando corrente eletromagnética para a pessoa. Jacob Mello, né, que é o livro que a Aline falou dele, eu tenho aquele, eu esqueci de trazer para mostrar para vocês. Ele fala assim: o passe nada mais é do que a transmissão ou é a manipulação de um fluido, de uma energia curadora de quem possui para quem se necessita. Então, o encarnado, ele manda o fluido anímico, né? E a espiritualidade, o espiritual, então, conjunto, né? Entendemos por fluido as emanações sutis do organismo humano, também chamados de fluidos anímicos, magnetismo animal, magnetismo humano. Isso tudo realizado pelas estruturas de inoperispírito, do mundo espiritual ou da união dos dois, físico e espiritual. Então, eu já falei para vocês, né, que isso tudo vai para o perispírito, né? Como atua o passe, né? De diversas maneiras e em diversas frentes, em tese, podemos dizer que o passe atua diretamente sobre o corpo espiritual, através dos campos vitais, diretamente sobre o corpo orgânico, propiciando interações intermoleculares e refazimento, recomposição, e diretamente sobre a mente,
ensejando refrigérios psíquicos e ou atenuando envolvimentos espirituais negativos. Quando eu fiz esse curso, a gente sabe que o trabalhador da casa, ele tem um passe, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é o passe de magnetização, que a gente corta a energia de espíritos que ficam nos acompanhando, né? Ou então reenergizando o trabalhador da casa. Eu acho muito interessante no Maria Francisca que a gente não tem esse passe antes de iniciar o trabalho. Então, lá, por exemplo, lá em cima com os animais, né? A gente, lá em São Paulo, a gente ia fazer um trabalho de doação de energia. O trabalhador recebia passo um do outro para reequilibrar nossas energias, para a gente concentrar no lugar, para começar os trabalhos, né? Mas cada lugar faz de uma forma, né? De uma forma ou de outra, ele atua como revitalizador, compondo, repondo os campos fluídicos perdidos ou descompensados, dispersados, né? Os fluidos negativos contraídos, assimilados e ou cultivados, e auxiliando na cura das enfermidades de toda a ordem a partir do reequilíbrio geral. Então, o passe tem esse poder, né? Aí ele passa assim, no site que chama Aracate em Foco, né, o passe como terapia alternativa. Que aí a gente fala do jurei, né, do reiki. O reiki nada mais é que um passe, né? Todo o processo de desenvolvimento dessa pesquisa nasceu em 2000 como tema de mestrado do pesquisador Ricardo Monesi, né? Ele investigou a possibilidade dos efeitos físicos da imposição das mãos, principalmente na técnica de reiki, que é uma técnica mais acurada, né? Exige um ambiente mais tranquilo. Tem lugares lá no centro do Robson Pinheiro, né? Tem as caminhas, né? As marquinhas, né? É uma técnica meio parecida com o reiki. E a gente tem também a apometria, que a gente faz, a gente faz um leve desdobramento da pessoa na maca e aplica as energias no perispírito dela. Muito interessante, se chama apometria, né? Aí ele fala assim, levantar a mão, não estou vendo, tá ali. Ele fala assim, passe magnético como terapia alternativa, né? Um estudo desenvolvido recentemente pela USP, em conjunto com a Unifesp, comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal-estar. O trabalho foi elaborado devido a técnicas manuais já conhecidas na sociedade. Isso aqui, na época que eu morava em São Paulo, a gente sabia que já tinha isso lá, né? A Sociedade Médica Espírita de São Paulo já usa prescrever para a pessoa passar, tomar tantas aplicações, entendeu? Eles já usam isso lá no Hospital das Clínicas e na Unifesp. Você, Oi? lá na casa de Everilda, né, que é a casa que foi criada por Robson Pinheiro, lá a gente fazia curso de passe direto. Lá eles diferenciam, né, o que eles As chamam de técnicas, passe, né? os passes que eles chamam de humano espiritual dos passes magnéticos, né? O humano espiritual é aquele que dava para a maioria das pessoas no salão. Então dava tipo um passe dispersivo e depois um concentrador de energia. Os magnéticos geralmente eram feitos por três trabalhadores. Um fica na frente, outro fica atrás, um fica controlando